Olá, meus amores! Esse ano tivemos muitas novidades, inclusive em relação ao 13º e férias. Já fiz até um vídeo anteriormente falando sobre esse tema para vocês, mas como surgiu novidades, fiz questão de fazer videozinhos simples, separados com esse tema. Então agora nesse vídeo vamos falar sobre o 13º. Então roda aí a vinheta. Meus amores, a grande questão desse vídeo é: finalmente, como é que ficou a questão do 13º quando o funcionário está suspenso ou reduzido? Ou até mesmo os dois, né? Como é que fica esse período? Então, para deixar claro, gente, para já começar o vídeo tranquilo, eu quero dizer para vocês que saiu uma diretriz orientativa por esses dias, lá no WhatsApp, várias pessoas distribuindo um PDF que era uma diretriz orientativa sobre o 13º e em relação às férias. E aquela diretriz orientativa nada mais é do que uma orientação. Foi uma consulta que uma empresa privada fez para o MPE, onde ela respondeu por meio de uma diretriz orientativa, orientando aquela empresa. Então, aquela diretriz é a resposta a uma consulta de uma empresa específica. E é uma resposta por demais conservadora, pois faz com que, mesmo que o funcionário esteja suspenso, seja no 10º ou nas férias, o funcionário vai receber normal todo o período, sem dedução nenhuma. Então, essa aí foi a resposta do MPE sobre uma consulta que foi feita, uma orientação, onde ele deixa claro que não é tirado nenhum benefício do empregado. Mas, gente, aquilo ali não era a orientação oficial que nós estávamos esperando. Na verdade, a orientação oficial só veio, olha aí, ó, gente, com a nota técnica número 51520. Então, quando chegou a nota técnica número 51520, veio a nossa orientação oficial do governo, que a gente pode utilizar sim para calcular o 10º e férias com segurança nesse período. Então, nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a orientação que ele deu em relação às pessoas que estão suspensas e reduzidas no cálculo do 10º, tá certo? E só para deixar claro de início, a convenção que você pode estar trabalhando pode estipular algo diferente. Então, caso sua convenção dê mais benefício para o funcionário, siga sempre a convenção, tá certo? Só para deixar claro. Outra coisa importante também para introduzir esse assunto, o governo não vai pagar o 13º dos funcionários. Muitas pessoas têm me questionado isso. Mano, o governo vai pagar o 13º dos funcionários? Porque afinal de contas eles pagaram vários meses o benefício emergencial. Eles vão pagar também o 10º? Não. O governo não vai pagar nada. O 13º é pago pela empresa, tá bom, meus amores? Só para deixar claro isso. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho mais sobre essa orientação que foi dada pela nota técnica, tá certo? Em relação a uma pessoa que foi reduzida, a pessoa que sofreu redução, ela não tem nenhuma influência no AVO do 13º. Então, no mês em que a pessoa sofreu redução salarial, de maneira nenhuma vai deixar de contar o AVO de 10º naquele mês. Mas, Manu, se eu reduzir aquele funcionário em 70% e ele trabalhou menos que 15 dias no mês, vamos imaginar que ele trabalhou 12 dias no mês. Mesmo assim, ele tem direito ao AVO do 13º no período em que ele está reduzido. Então, se o funcionário, por exemplo, passar aqui, um exemplo prático, do dia 14 de abril de 2020 a 10 de 12 de 2020, 240 dias, vamos imaginar, direto, reduzido. Mesmo que ele passe todo esse período reduzido, não vai perder o AVO de 10º em nenhum desses meses. Então, ele passa 240 dias reduzidos, em todos esses meses ele mantém o AVO do 13º, independentemente da quantidade de dias que ele trabalhou. Se ele está reduzido, ele recebe. E outra pergunta que o pessoal sempre faz para mim é: Manu, o cálculo do 10º de uma pessoa reduzida vai ser sobre o salário reduzido ou vai ser sobre o salário normal da pessoa? Isso é muito importante, gente. Vai ser sobre o salário normal da pessoa. Não é sobre o salário reduzido, tá certo? Só para deixar claro isso. Aí, falando desse benefício, salário normal, falei do fato de contar o AVO normal. Outra coisa importante também é que no portal do Social Doméstico está calculando lá sobre o salário reduzido. Então, ao ir no portal do Social Doméstico e verificar lá para calcular a redução e calcular o 13º, o 13º está sendo calculado com base no salário reduzido. Lembre de alterar manualmente para ir com base no salário normal, porque essa nota técnica deixa claro. Você não perde o direito ao AVO de 10º no período de redução e o valor vai ser em cima do salário normal, não do salário reduzido, tá certo? Só para deixar claro. Beleza, então com isso aqui é o 13º na redução.
Vamos ver o 13º na suspensão? O 13º na suspensão é um pouquinho diferente, porque a gente vai ter que analisar. A gente vai apurar os meses com 15 dias ou mais trabalhados. Então, o que eu vou ter que parar para analisar? Analisar a quantidade de dias que foi trabalhado naquele mês. Se a pessoa trabalhou 15 dias ou mais naquele mês, mesmo que seja um período de suspensão, ela vai ter direito ao avo do 10º. Como assim, Manu? Tem gente que começa a suspensão, meus amores, no final do mês. Tem gente que começa a suspensão na metade do mês. Se a pessoa, naquele mês que ela começou a suspensão, ela tinha 15 dias ou mais trabalhados, ela vai ter direito ao avo do 10º normal. É isso que você vai ter que apurar. Um exemplo prático aqui que eu sei que vocês adoram. Trabalhador admitido no ano 2019. Vamos imaginar isso. Contrato suspenso de 14 de abril de 2020 a 10 de dezembro de 2020. 240 dias. Abril, gente, concorda comigo que ele não vai ter direito? Porque ele começou a suspensão dele dia 14 de abril. Então, no mês de abril, ele não trabalhou 15 dias ou mais, só trabalhou 13 dias. Então, abril, ele não tem direito ao avo do 13º. Maio também não, porque ele estava suspenso. Nem maio, nem junho, nem julho, nem agosto, nem setembro, nem outubro, nem novembro. Nenhum desses meses ele vai ter direito porque ele estava suspenso. Agora, em dezembro, que a suspensão dele terminou dia 10 de dezembro, ele trabalhou do dia 11 em diante. Vamos imaginar que ele vai trabalhar do dia 11 em diante. Aí ele vai ter direito ao 10º. Então, nessa pessoa que começou a suspensão dia 14 de abril de 2020 a 10 de 12 de 2020, ela teve direito ao avo apenas em dezembro. Então, vamos lá, Manu. Quantos avos ele vai ter direito no final? Ele vai ter direito ao avo de janeiro, fevereiro e março, que são os meses que ele não estava nem de suspensão nem de redução, 3 meses, mais um mês de dezembro, que foi um mês que ele trabalhou 15 dias ou mais. Pronto. No final, vai pagar 4 dozeavos para ele de 13º, ok? Mas, Manu, se minha empresa quiser, ela pode pagar o normal? Pode. Por exemplo, eu tive vários clientes que, mostrando isso aqui para eles, mostrando a nota técnica, ainda assim quiseram pagar o 13º normal para o funcionário. Dá mais benefício a ele. E não tem problema nenhum nisso, muito pelo contrário. Dá mais proteção para a empresa, para o funcionário, inclusive, não sair tão prejudicado, tá certo? Só para deixar claro isso. E um último exemplo, eu juro, só para concluir com felicidade, em relação ao 13º na suspensão. Gente, nem sempre que a pessoa fica suspensa, ela perde o direito ao avo do 10º. Olha aí, registra isso aí. Nem sempre, quando a pessoa fica suspensa, ela perde o direito ao avo do 10º. Tudo vai depender se ela trabalhou no mês 15 dias ou mais. Tudo vai depender disso. Então, vamos lá. Um exemplo aqui. Admissão 15 de março de 2019. Contrato suspenso do dia 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020. 30 dias. Então, o mesmo funcionário, admissão 15 de março de 2019, contrato suspenso do dia 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020, 30 dias. A pergunta que não quer calar, gente, em maio ele perde o direito? Não, porque ele só começou a suspensão nele dia 16. Então, ele trabalhou os 15 dias anteriores. Então, em maio, ele tem direito ao avo do 10º. Beleza. Em junho, ele vai ter direito? Com certeza, porque ele volta a trabalhar no dia 16 e trabalha até o final do mês. Trabalha 15 dias também. Então, nem maio, nem junho, ele perdeu direito ao avo do 10º. Não perdeu direito a nada até agora. Aí, esse mesmo funcionário fica com o contrato suspenso novamente, dia 16 de agosto de 2020 a 15 de nove de 2020. Agosto, ele vai ter direito? Com certeza, porque ele só ficou suspenso no dia 16 em diante. Então, os 15 primeiros dias, ele vai ter direito ao avo do 10º, sim. Manu, e setembro? Também ele vai ter direito, porque ele voltou a trabalhar dia 16. Então, gente, um funcionário que tirou suspensão de 60 dias, por causa das datas que ele tirou suspensão, por trabalhar 15 dias ou mais todos os meses do ano, ele vai ter direito a um avo do 10º completo, 12 dozeavos, não perdeu direito a nada. E isso vai causar uma confusão imensa, porque o funcionário vai dizer, eu fiquei suspenso 60 dias e não perdi direito a nada. Aí o pessoal vai ficar sem entender, poxa, eu fiquei suspenso o mesmo período que você, por que você recebeu completo e eu não? Aí você vai ter que explicar que é a data que ele entrou de suspensão. A data foi muito propícia, tá certo? E fez com que um perdesse o direito e o outro não. Olha aí que confusão, hein, gente? Espero que vocês tenham gostado do exemplo. Qualquer dúvida, coloca aí abaixo. Nossa equipe sempre se esforça para responder. Mas a gente demora porque tem muitas mensagens no nosso direct, no nosso Facebook, no nosso YouTube. Mas a gente sempre se esforça para responder vocês. Um beijo com carinho.